Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje aqui estou com Igor Dreyer, ele que é Studio Technical Director na Fatless Games. E bom, estamos aqui também com o João, né, que é nosso responsável pela parte comercial. João, quer se apresentar aqui rapidamente antes de eu passar a palavra aqui pro Igor? Bom, boa tarde pessoal. Me apresentando aqui, eu sou responsável pela área comercial e também parcerias estratégicas aqui dentro da Bitensec, né? Estou liderando essa parte da gente fazer os podcasts, convidando pessoas interessantes que a gente está trazendo aqui. E hoje a gente está aqui com o Igor Dreyer, né? Como o Flávio disse, ele é Studio Technical Director na Fateless Games. E a gente trouxe ele aqui hoje para a gente conversar um pouquinho. Se quiser se introduzir aí também, Igor, falar um pouquinho sobre você, à Claro, vontade. claro. E aí, pessoal, muito prazer. Eu sou Igor Dreyer, eu sou gaúcho do Rio Grande do Sul. Eu trabalho no indústria de jogos há relativamente pouco tempo, fazem 6, 7 anos agora. Mas eu trabalho com programação, vão fazer 15 anos. Ah, e foi eu comecei muito cedo com programação, inclusive. Meu primeiro trabalho como programador foi no meu primeiro mês de faculdade. Então, na verdade, eu entrei na faculdade de programação e eu enviei o currículo dizendo que eu já era júnior, já sabia programar. Me aceitaram por algum motivo e eu aprendi a programar extremamente rápido e deu certo. Eles gostaram muito de mim e foi aí que a carreira começou. Então, a partir daí eu trabalhei com sistemas ERP, eu trabalhei com web. Aí eu comecei na parte acadêmica, progredindo um pouco na parte de estudos. E antes de eu me comprometer para virar professor, eu decidi, não, vou fazer o shift e vou ir para a área de jogos. Excelente, Igor. Algo que é muito interessante, né, quando a gente contrata novos talentos. A gente acaba fazendo isso com uma certa frequência, né? Eu já faço isso há alguns anos já. E, e é bem o que você falou, né, Igor? A gente olha muito mais pelo potencial, né? Exatamente. Porque não tem como você analisar pela experiência, mas sim pelo potencial que a pessoa tem na área, né? Então eu acredito que exatamente foi por aí que surgiu a oportunidade, mas ô Igor, me fala um pouco mais, né? Como é que, de fato, né, desde como você mencionou, né, na sua carreira, você iniciou muito cedo. Me fala um pouco como despertou, né, esse seu interesse pela área de tecnologia, né? Da onde surgiu o interesse? Boa pergunta. Na verdade, eu brinco que eu entrei na área de jogos para justificar o meu vício como nos jogos, né? Que eu tenho uma foto aos 3, 4 anos de idade jogando videogame já, o Super Nintendo. Então, eu sempre fui extremamente ligado a jogos e tecnologia desde sempre. Então, eu acho que foi uma transição muito natural. Eu trabalhei, o meu primeiro trabalho mesmo foi numa informática, então eu fazia manutenção, em geral. E a partir daí, aí foi bem natural de ir para engenheiro da computação. E aí, isso justamente, então foi desse interesse, na verdade, por games, né, que surgiu o interesse pela parte de tecnologia, né? Muito interessante, Igor. E, e me fala um pouco, né, você foi para a acadêmica, eu também acabei trabalhando na parte acadêmica durante alguns anos da minha vida, e é um mundo diferente, né, do mundo corporativo, né? Como é que foi sua experiência, Igor, nessa... Ah, foi a melhor fase da faculdade e pós-faculdade ali que eu tive, porque eu fui o primeiro pesquisador da Unis, que é uma faculdade que tinha 10 mil alunos, é relativamente grande.
eu fui o primeiro aluno das engenharias a ganhar uma bolsa na saúde. Então, eu era, na verdade, eu trabalhava numa parte mais de engenharia médica, no sentido de que a minha instrutora, ela era uma biomédica, eu trabalhava com um time que era farmacêutico, ah, enfermeiras e médicos. E eu trabalhava na pesquisa. A gente focou bastante na eu trabalhei com o geoprocessamento de casos de Covid. Quando o Covid estava começando, eu trabalhei com um infectologista e eu fazia a ciência de dados da projeção. Logo naquele dezembro, antes do Covid chegar no Brasil, a gente já estava fazendo estudos para tentar entender o impacto que o Covid ia ter no Brasil, antes mesmo de tudo. Então, eu trabalhei nesse geoprocessamento. Além disso, eu também trabalhei em análise de dados para tuberculose em pessoas privadas de liberdade, nas prisões. E aí a gente conseguia analisar os dados para entender por que que as prisões eles eram maior focos de tuberculose e coisas assim. E para finalizar, eu trabalhei com computação quântica. Eu estava tentando e estudando para otimizar a tomografia por impedância elétrica, utilizando computador quântico, que é um exame extremamente útil, extremamente barato, porém a resolução é extremamente baixa. Então ela é útil apenas em casos, em doenças extremamente simples no momento, porque precisa de um processamento muito grande computacional. Então eu estava averiguando no estudo a possibilidade de utilizar computação quântica para resolver este problema. Que interessante, entra na parte de análise de dados, né? Toda essa parte de engenharia de dados, né? E, e o que que fez você sair, né, do mundo acadêmico, né, Igor? Porque quando eu dava aula, tinha uma brincadeira que os alunos. Era uma brincadeira. Não era uma brincadeira, né? Os alunos perguntavam, professor, você dá aula ou você trabalha, né? E, e como é que era, Igor? Você também trabalhava em alguma outra empresa ou nesse momento você trabalhava dando aula, né? Como é que era? Eu era bolsista, eu recebia para pesquisa mesmo. Então, meu full time, por um período curto, o meu full time foi só pesquisar. Mas antes disso, foi o período que eu trabalhava com web e antes disso no sistema de ERP. Mas aí eu tive um período que eu parei de programar, trabalhei só com ciência de dados e pesquisa. E aí, logo depois, foi quando eu migrei para a área dos jogos. Excelente. E me fala então um pouco mais sobre essa área de jogos, de games, né? Deve ser algo muito interessante, né? A gente acompanha esse segmento, mas ainda não tão próximo quanto você, né, Igor? E nos fala um pouco mais, né? Como é que trabalhar, né, nesse segmento dos Cara, games. é, é extremamente recompensador. É assim, ó, é a área com mais pessoas apaixonadas pelo trabalho que existe, por bem ou por mal. Por que eu digo isso? Porque é extremamente difícil de entrar no início, por causa que tem muitas pessoas que não que só querem entrar na área sem saber o quão difícil é, porque soa muito, muito legal. Mas ao mesmo tempo, quando tu vai indo para a área mais sênior, é muito, muito difícil de ficar sem oportunidades, porque pelo oposto, tem muita demanda e pouca gente quando chega nessa área mais sênior, justamente pela dificuldade que é ser júnior. É bem opostos. Então, assim,
é um pessoal que realmente é muito apaixonado no que faz, porque eu gosto de comparar com a indústria de filmes, que ela não é estável, que nem qualquer outra área da computação. Ela é muito mais, vamos fazer esse jogo, e aí acabou o jogo, altas chances de encerrar o projeto, todo mundo é demitido, não por mal, mas encerrou o projeto, e vamos procurar outro projeto para trabalhar, entendeu? É muito mais parecido com um filme que encerrou a produção e tu vai ter que procurar outro, do que com um emprego estável da programação, que tu vai lá e tu pode trabalhar 20 anos na mesma empresa, entendeu? Então, tem vários desafios e várias recompensas. E me fala um pouquinho, né, Igor, assim, é, sobre essa parte, né, assim, você hoje trabalha para uma empresa, né, que tem escritórios aí nos Estados Unidos e no Reino Unido, né? Tem equipes distribuídas, né? Como é que é fazer a gestão, né, de equipes distribuídas? No- provavelmente acho que tem uma situação mais global, né, Igor, atualmente, né? Como é que é o desafio que você enfrenta aí como Studio Technical Director Ah, atualmente? legal pergunta. Voltando um pouco nos trabalhos anteriores ao atual, porque o atual ainda é o mais fácil que eu já tive que lidar, porque centraliza em 2 fusos horários. Então, tranquilo, tá? 5, 6 horas de diferença. Eu acho mais interessante falar. Quando eu trabalhava no trabalho anterior, na empresa anterior, que era Magic Media, eu lidava com 12 a 13 horas diferentes de fuso horário. Eu tinha reuniões, às vezes, no mesmo dia, às 6 da manhã e às 10 da noite. No meu time, eu tive ucranianos, russos durante a guerra, o que foi extremamente interessante de lidar. Uh, eu israelenses, britânicos, portugueses, tudo no mesmo time, não foi nem, tive experiência com eles, não, era um time de 30 pessoas com todos esses fusos horários. Filipinas, tinha alguns brasileiros, então eu tive que adquirir hoje em dia eu sou praticamente um producer, um project manager, pela quantidade de trabalho assíncrono que é necessário aprender a lidar. Porque são várias coisas ao longo do dia que são poucas coisas, pequenos gestos ao longo do dia que têm que ser feitos religiosamente para fazer isso funcionar. Por exemplo, evitar toda a comunicação de voz. Não porque é ruim, mas porque a voz não tem o registro. Então, tu pode ter a voz, mas a primordial é no texto. Seja por e-mail, mas geralmente é Jira, ClickUp ou Trello, qualquer um desses programas, porque o registro é extremamente importante na organização assíncrona, porque no momento que é bem comum 2 pessoas falarem e naquele momento parecer que só essas 2 pessoas precisam saber daquilo. Mas na verdade tem outras 4 pessoas que precisavam também daquela informação e ficou só na voz. E aí a gente tem que se repetir. Ou elas não estavam acordadas ainda. E se a comunicação primordial foi feita por texto, tá tudo registrado automaticamente. Hoje em dia também a gente tem diversas ferramentas de transcrição que facilitaram muito a nossa vida. Todas as reuniões que eu participo são automaticamente transcritas, então sempre tá tudo escrito para nunca se perder. Mas é realmente um desafio bem grande ter que lidar com bastante fuso horário. Tem que saber se comunicar muito bem. Por exemplo, gravar vídeo. Eu tive que acostumar muito a gravar vídeo, gravar tela, fazer explicação, definição de tarefas extremamente verbosas. Por exemplo, alguém ia começar uma tarefa nova, para mim era 2 da manhã, eu ia estar dormindo, mas para essa pessoa era início da manhã, eles tinham que saber como começar o dia. Então, realmente tive que lidar com bastante problemas relacionados a fuso horário. Eu imagino, né, Igor? Porque hoje a gente já lida com pelo menos 3 fusos horários, né, entre a equipe aqui.
É, e já é um desafio. Agora imagina com uma diferença de 12 horas, Sim. né, como você comentou. E, e de fato, ô Igor, assim, e como é que é, né? A gente, assim, um tema que eu sempre tive uma certa curiosidade é a gente trabalha nessa parte de cybersecurity, né? A gente trabalha muito fazendo a proteção das empresas, né? Como é que é a parte de segurança da parte de cybersecurity no mercado de games? É, é quase tão importante e relevante quanto a segurança de bancos e transações. Porque hoje em dia existem. É impressionante que existem jogos bilionários que uma brecha aconteceu recentemente no Rainbow Six Siege, por exemplo, com a Ubisoft, que eles tiveram prejuízos bilionários por uma brecha de menos de 24 horas. Na verdade, foi trilionário, mas eu falo bilionário porque é mais perto da realidade, já que eles conseguiram dar rollback em várias transações. Mas, da mesma maneira, como o mundo do live service hoje em dia nos jogos lida muito com transações, e tem pessoas que nem jogam jogos, eles são especialistas só em explorar isso aí para benefício financeiro. A, a parte de segurança de jogos é extremamente alta, em extremamente alta demanda e extremamente difícil, porque o time de programação, o time que está desenvolvendo o jogo, os programadores, eles não são preparados para cybersecurity. Eles podem ter conhecimento, eles podem entender, mas a pessoa que vai lá e vai desenvolver em Unity, vai desenvolver em Unreal, não vai saber as brechas de segurança. Eles não sabem o que eles estão fazendo é uma potencial brecha de segurança. Eles não são obrigados a entender que pode acontecer um man in the middle na transição de pacotes ali. Uh, tem muitos brechas que podem ocorrer numa programação bem feita num jogo que seria offline, mas quando ele é já que a gente está tratando de jogos online, live ops, aí é muito, muito, muito importante tratar de segurança. Sim, eu falei isso assim porque eu já tive várias contas minhas hackeadas em vários jogos assim, e é uma coisa que acontece muito rápido, a pessoa já troca tudo e depois vai e vende, né, para algum mercado negro de jogos, porque a conta já teve várias transações e tem vários tipos de DLC ou skins, né, que hoje a gente tem no mundo dos jogos. E eu fiquei muito curioso que você me disse no e-mail que vocês estavam em período de pentests, né, aí na Faceless. Eu queria entender como é que funciona, né, fazer um pentest. Qual que é a diferença de um pentest tradicional, por exemplo, numa aplicação web, para fazer um pentest num jogo, assim. Eu queria entender porque, de fato, é muito interessante. Eu acredito que seja diferente também, né? Uh, é mais semelhante do que aparenta. Por quê? Uh, geralmente o pentest depende muito da arquitetura que o jogo é feito. Então, numa arquitetura de request response, que é similar com uma arquitetura web, uh, depois eu posso entrar um pouquinho nas outras arquiteturas, mas falando só nessa, ela é muito semelhante à web, por quê? Porque o time de pentest, ele vai lá, ele vai jogar o jogo, ele vai fazer todas as ações do jogo e vai botar o Wireshark, vai botar o Metasploit, vai botar qualquer ferramenta que vai capturar todos os requests que estão sendo feitos e nunca mais vai abrir o jogo. Por quê? Porque todas as comunicações possíveis no jogo foram capturadas. Então, eles podem abrir o jogo, obviamente, mas o que eu quero dizer é que não é mais necessário. O que eles precisavam para entrar para realizar os testes, eles podem replicar sem o cliente do jogo agora. Então, eles intencionalmente essa é uma das partes interessantes do pentest, porque daí eles podem botar qualquer aplicação e enviar e fingir
que é o mesmo jogo e tentar quebrar das melhores e mais das maneiras mais diferentes possíveis, vamos dizer. Falando um pouquinho rapidamente de outras arquiteturas, só para ter um comparativo, tem a arquitetura semelhante a MMORPGs, que é aquela arquitetura que todo mundo está conectado no servidor ao mesmo tempo. Então, essa daí não tem aquela. Também existe request response, só que não é da mesma maneira com HTTPS, que a gente faz um WebSocket, enfim. Cada arquitetura de jogo tem maneiras diferentes de serem testadas. Então, por exemplo, mais um exemplo legal de ilustrar que aconteceu no jogo New World foi que encontraram um exploit no chat dele, que basicamente eles conseguiam injetar através do chat no HTML links. E esse hiperlink era renderizado no jogo, ele era processado no jogo e o pessoal injetava um link lá, que no momento que aparecia aquele HTML crashava o jogo dos players. Então o jogo teve que ser desativado até eles fazerem um patch para desativar essa funcionalidade. Então, assim, ó, cada jogo tem milhares de exploits diferentes. É algo muito interessante, né, Igor? Que a gente acompanha esse mercado de games e a parte das fraudes também, né? A quantidade de. Hoje, na verdade, o jogo, vamos dizer assim, em si, a gente vê vários jogos que são gratuitos, mas que, na verdade, eles ganham em cima dos skins, né? É, das diversas dos itens lá que a gente compra no jogo. E, e a gente vê diversos, né, adolescentes e crianças, né, comprando com cartões dos pais, sem os mesmos saberem. E, e essa parte da fraude, ô Igor, como é que é essa visão, né, sobre as fraudes? E até uma coisa que a gente tem acompanhado muito no mercado dos games, né, sobre é, conteúdo abusivo, né, dentro de games, né? Como é que você tem visto isso, assim, Igor, assim? Uh, Interessante. Quando a gente está se tratando de UGC, User Generated Content, UGC é um wormhole extremamente grande. O nosso jogo e os jogos que eu trabalhei não utilizaram UGC justamente porque é muito, muito maior e mais difícil do que aparenta. Porque é como se tivesse É como se fosse uma extensão exponencial de um Profanity Filter. Imagina que o Profanity Filter ele vai simplesmente filtrar palavrões, vamos dizer assim. Ele vai filtrar apenas o texto. Se a gente está falando de UGC, de justamente coisas que usuários podem produzir este conteúdo que vai afetar a outros, aí é muito mais difícil de controlar. A gente vê poucos jogos com isso, mais notavelmente o Roblox, que tem diversos problemas de segurança, justamente por ser o UGC, tem diversos problemas com crianças e enfim. É um assunto por si só, tudo que acontece e aconteceu no Roblox. Mas agora voltando em relação à fraude, a fraude acontece e pode acontecer de maneiras diferentes. No momento que teu jogo trabalha com credenciais, com tokens, a fraude pode acontecer, porque uma credencial pode ser transferida, pode ser capturada, e pode ser, no momento que tu captura um cookie, captura um session token, qualquer outra pessoa em qualquer outro lugar pode reutilizar isso de uma maneira e fingir que tu é essa pessoa. Então, é muito mais fácil, tristemente, realizar uma fraude se o jogo não é muito bem testado, do que aparenta. Por isso o pentest é tão relevante nos jogos. E o Igor, assim, acredito que assim, até agradecer aqui pelo tempo, né, que você investiu pra gente poder falar hoje, mas algo
que assim, eu queria que você desse uma dica, né, para as pessoas que aqui nos escutam. Muita gente com certeza gostaria, né, de trilhar esses passos, né, essa jornada para alcançar, ser um estúdio technical director, para alcançar o mercado de games, sabe, Igor? Que dica que você pode dar aqui para as pessoas, né? Seja profissional, pessoal, né? O que que você poderia compartilhar aqui com o pessoal? É bem simples a minha dica. É quase clichê, mas essa história de que trabalhar 8 horas por dia é o correto, ela se aplica para quem não ama o que faz, para quem não quer crescer. O que acontece é que, atualmente, como eu falei, eu trabalho. Eu tô nessa posição, mas meus colegas de trabalho, inclusive as pessoas que eu lidero, elas são às vezes 10 anos mais velhas que eu, 15, 20 anos mais velhas que eu. Só que algumas, muito provavelmente, em horas trabalhadas, elas devem ter o mesmo número que eu, ou até menos. A minha dica não é ficar 16 horas por dia trabalhando, e sim fazer algo que tu gosta tanto que tu não tá esperando as 8 horas acabarem pra encerrar e fazer o que tu gosta. E sim, tu fazer algo que tu tá lá, tu tá no momento de foco e quando vê, já tô aqui há 12 horas, nem vi, vou ter que parar, mas tô ansioso pra continuar amanhã. E isso, na verdade, a minha carreira só se impulsionou porque eu cheguei num trabalho, numa área que eu não via o tempo passar. Simplesmente eu ia dormir e no outro dia eu queria continuar trabalhando porque eu estava me divertindo muito. E então é essa dica que eu dou. E não é só para trabalhar na área de jogos, mas em si, para qualquer carreira em si. É, tem que fazer o que gosta e não fazer porque a recompensa financeira é importante. É simplesmente porque gosta daquilo. Exatamente, Igor. Eu sempre falo uma coisa, né, Igor, que a gente trabalha para uma empresa, mas a gente trabalha para nós mesmos, né? Porque a gente defende nosso nome. Então, hoje é até interessante, né, Igor, mas tem pessoas que vêm atrás da Bitensec, né, da nossa empresa, porque eu conhecia 10, 15 anos atrás, na época que eu nem imaginava que ia ter uma empresa. Mas o que eu fazia era me dedicar muito, independente para quem eu trabalhasse, né? Independente do que eu fazia, eu me dedicava muito para dar sempre o meu melhor, lógico, né, Igor? E eu concordo extremamente com o que você falou. E só para concluir, ô Igor, me fala um pouco aí do seu hobby aí de música aí, só pra gente descontrair um Claro, pouco. eu tenho aqui no meu background vários instrumentos. Então, bateria, baixo, guitarra, violão. E, inclusive, eu faço atualmente aula de técnica vocal também, mas é muito porque no meu, na juventude eu participava de bandas, etc. E eu era sempre o quebra-galho. Eu nunca fui o cara ótimo em nenhum instrumento. Eu era sempre o cara bom o suficiente pra preencher o que falta na banda. Então o pessoal, estão precisando de um baixista, então vamos chamar o Igor. Estão precisando do guitarrista, vamos chamar o Igor. Então foi assim, eu acabei pegando paixão por todos os instrumentos, não me especializei em nenhum, mas e segue até hoje, assim. Às vezes eu toco baixo, às vezes eu toco bateria. E é isso aí, eu acho que é um jeito legal de descontrair. Fico imaginando, né? O cliente reclama pra você, você vai lá e já desconta na bateria ali, fica tudo, Exatamente. Ou fica desliga o tudo webcam e certo. vai tocar um violão. É, exatamente, Igor. A gente tem que sempre ter uma rota de fuga, uma rota de para descontrair um pouco, né? Isso é importante. E bom, Igor, muito obrigado aqui pelo seu tempo hoje, a gente poder gravar hoje. Foi muito bom. Nós aprendemos bastante. Muito obrigado por compartilhar, né, sua experiência, conhecimento. E é muito legal, né, ver, né, um profissional assim evoluir tanto na carreira e hoje trabalhar aí em uma grande empresa, né, multinacional.
E parabéns, Igor. E bom, pessoal, todo mundo que nos ouviu aqui hoje, muito obrigado aqui. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.